junto comigo. Senhor Jesus, eu quero sair daqui com a mente transformada. Eu quero sair daqui por mais amor, por Ti e pelos perdidos. Senhor Jesus, fale ao meu coração. Amém? Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é o seguinte: não seja covarde. Aponta o dedo para o seu irmão e fala assim: não seja covarde. Isso mesmo. Essa palavra eu tenho meditado na semana, tenho refletido sobre ela, e é uma palavra bem conhecida, que é uma palavra do apóstolo Paulo. Eu gostaria que vocês abrissem Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1, 16, só a primeira parte do texto. Gostaria que os irmãos ficassem de pé para nós lermos a palavra de Deus. Gostaria que todos lessem juntos comigo, amém? Vamos lá? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Só essa parte aí. E não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pode sentar, gente. De todo aquele que crê. Que palavra, né? Que profundidade tem essa palavra. Quando Paulo ele escreveu este texto, ele estava onde? Ele estava preso em Roma, por causa da sua fé em Cristo e também de suas convicções. Então Paulo, ele foi preso, né, porque ele proclamava o Evangelho, né, porque ele levava pessoas à salvação, e a única coisa que Paulo sentia vergonha da sua vida, era a vida que ele tinha levado antes, perseguindo os cristãos em nome de Deus. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo, ele era um fariseu, ele era um cara que era super devoto. Ele sabia o Antigo Testamento de cor salteado, porém, ele fazia tudo ao contrário. Para ele perseguir os cristãos, estava fazendo a vontade de Deus, e era tudo ao contrário. E porém, do estado atual que ele estava, sabia que mesmo preso, ele poderia encorajar os outros fiéis através de suas palavras. Então foi na prisão que o apóstolo Paulo escreveu vários livros, não somente a carta de Romanos, mas a carta de Efésios, Filipenses, Gálatas e outros. Por quê? Porque ele queria deixar uma mensagem de encorajamento, uma mensagem dizendo: eu estou preso, mas vocês que estão aí fora, precisam aproveitar as oportunidades para falar do Evangelho. Então, os cristãos que viviam nessas cidades, eles se sentiam encorajados a falar do Evangelho, que mesmo sendo perseguidos, ou até mesmo sendo mortos, levar o Evangelho de Jesus era a coisa que mais importava. Amém? Levar o Evangelho de Jesus para Paulo era a coisa que ele mais importava. E desde o dia em que Paulo foi curado de sua cegueira, e depois ele foi batizado, seu fervor e seu amor pelo Evangelho foi crescendo a cada dia. Gente, que coisa linda! Quando o apóstolo Paulo estava lá no seu cavalo, indo para Damasco, para prender, matar os cristãos, o que aconteceu? Veio uma luz muito forte, resplandecente, e ele caiu no chão, e ele ouviu uma voz: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Ah, Senhor, quem é o Senhor? Sou eu e Jesus a quem tu persegues. E aí ele ficou cego. Daí ele foi levado para uma outra cidade, e lá o Senhor Jesus falou ao coração de Ananias para curar Paulo. E desde aquele dia Paulo foi cheio do Espírito Santo. Desde aquele dia Paulo, ele entendeu que falar de Jesus, que proclamar o Evangelho era a coisa principal. E ele fez aquilo, gente, o principal objetivo de sua vida. Agora, o que eu analiso, o que eu vejo hoje é o seguinte, que muitos cristãos se batizam, glória a Deus, são curados, e ao invés de avançar, acaba o quê?
decrescendo. Porque se decepcionou com o irmão da igreja, porque falou uma coisa que não gostou, significa que ele não está focado totalmente em Jesus, está focado somente nas pessoas. Quando você foca em Jesus, primeiramente, você foca nas pessoas, mas você foca nas pessoas com o olhar de Deus, com o amor de Deus, com o objetivo de levar elas a conhecer a Jesus, e era isso que Paulo tinha. Ele focava em Deus, e depois focava nas pessoas, para levar o evangelho e resgatar um maior número de pessoas para Jesus. Olha só que lindo e maravilhoso. E eu faço essa pergunta para você: você está focando em Jesus, ou você está focando somente nos seus problemas? Para refletir nessa palavra. E por esse amor que Paulo tinha por Cristo, e pelos seus ensinamentos, ele foi de cidade em cidade, falando do evangelho, fundando igrejas e discipulando pessoas. E mesmo perseguido, ele não desistia, porque ele sabia que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Gente, Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, e Paulo desistiu? Não desistiu. E quando ele estava pronto para ser morto, diz lá em 2 Timóteo: eu estou sendo levado como oferta de libação ao Senhor. E ele fala uma palavra de encorajamento para Timóteo, né? Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Agora, o que está me reservada? A coroa, que não está reservada somente para mim, mas para todo aquele que crê e todo aquele que espera a volta de Jesus. Amém? Amém? Então, Paulo, mesmo passando por todas aquelas situações, mesmo passando por todas aquelas provações, ele não desistia. Mesmo abatido, mesmo perseguido, mesmo caluniado, ele não desistia. Muito pelo contrário, ele escrevia suas cartas de encorajamento e falava: prega o evangelho a tempo e a fora de tempo, prega o evangelho, porque Jesus está voltando. E eu te faço essa pergunta: você está pregando o evangelho? E diante desta declaração de Paulo, qual é a declaração de Paulo? E não me envergonho do evangelho. E não me envergonho do evangelho. E diante dessa declaração, nós precisamos fazer algumas perguntas. Fique atento aí a essas perguntas que eu vou dizer agora. Primeira pergunta: quando eu senti vergonha ou quando eu fui covarde? Para refletir. Quando você sentiu vergonha ou quando você foi covarde? Eu não estou falando, gente, de ir na igreja, eu não estou falando de outras coisas, eu estou falando de pregar o evangelho. Quando você teve vergonha? Para refletir. Outra pergunta: qual o peso espiritual pode acarretar se eu não falar do amor de Deus para alguém? Para refletir. Qual o peso espiritual pode acarretar se eu não falar do amor de Deus para alguém? A pessoa vai para onde quando morre? Ou ela vai para o inferno, ou ela vai para o céu. Se ela não se arrepender dos seus pecados, se ela não ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, para a pessoa ouvir, precisa alguém pregar. E peraí, para pregar o evangelho tem que ser o pastor que tem que estar aqui? Não. Eu e você, todos nós. Porque essa missão foi dada à igreja. Amém? E outra pergunta: estou falando de Jesus constantemente para as pessoas? Estou falando de Jesus constantemente para as pessoas? Se você não está tendo esse hábito de falar de Jesus constantemente para as pessoas, você precisa rever. Ah, João, mas eu não tenho um dom de evangelista. Não precisa ter o dom de evangelista, porque a palavra de Deus foi dada a todo aquele que crê. Se você crê em Jesus, se você entregou sua vida para Jesus, se você se declara um filho de Deus, então fale do evangelho. Você tem sentido vergonha? Se você tem sentido vergonha de falar do evangelho, você precisa pedir perdão a Deus. Peça perdão a Deus.
Porque Jesus Cristo, ele não sentiu vergonha de modo nenhum. Até mesmo quando ele estava sendo levado lá naquela cruz, seminu. Ele morreu por mim e por você. Pare para refletir, gente, nessa mensagem. Jesus está falando com você nessa manhã, amém? Agora vamos ler alguns versículos. Em Provérbios, capítulo 24, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus. Gente, preste bem atenção nesses versículos. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, e se disseres, eis que não sabemos, porventura, não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Olha só, em outra tradução fala, livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Olha só essa palavra. Essa aqui é uma palavra, sabe de quê? De aviso para eu e você. As pessoas que não estão na rocha, estão no mar da perdição. As pessoas que não estão na luz, estão nas trevas. E essas pessoas estão indo para a matança. Essas pessoas estão indo para o inferno. Porque a vida do homem é assim, ó, por um triz. E se eu e você não falar do evangelho de Jesus, essas pessoas podem ir para onde? Morrer e ir para o inferno. As pessoas são muito importantes, são muito valiosas. E para a gente ter essa empatia de Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele, gente. Se você não tem comunhão com Deus, se você não se relacionar com Deus, vai ser difícil você falar do Evangelho, vai ser difícil você pregar o Evangelho, porque quanto mais você se enche de Deus, mais você quer dar, quanto mais você se enche de Deus, mais você quer proclamar o Evangelho. Pare para refletir, meus irmãos. Eis que não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os seus corações. Quantas vezes o Espírito Santo falou ao seu coração para você falar de Jesus para alguém? Porque se você tem o Espírito Santo, ele te direciona. E você resistiu ao Espírito Santo. Pare para refletir. Agora vamos para Joel capítulo 3, verso 14. Joel 3, 14. Olha só o que diz a palavra. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão. Multidões estão no vale da decisão. As pessoas têm algo a escolher. O caminho da salvação é uma escolha. A eternidade é uma escolha. Se arrepender dos seus pecados é uma escolha. Mas para essas pessoas tomarem a decisão em suas vidas, precisamos levar essa palavra de vida para elas. Para essas pessoas tomarem decisões de seguir a Cristo Jesus, porque não é forçado. A gente não tem que obrigar ninguém a ir para a igreja, não tem que obrigar ninguém a aceitar Jesus. Você precisa levar o evangelho de amor. O evangelho de amor, para essas pessoas decidirem e assim entregarem suas vidas para Deus, amém? Agora vamos para Jonas. Jonas capítulo 3, versículo 5 em diante. Diz assim: e os homens de Nínive creram em Deus. O que eles fizeram? Eles creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, adulto e criança. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou-se de si as suas vestes, e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não fez. Havia uma sentença sobre a cidade de Nínive. Deus, assim como a cidade de Sodoma e Gomorra,
Deus ele acabaria com aquela cidade. Por que, João? Se Deus é bom. Aquela cidade estava afundada no pecado. Eles estavam totalmente longe de Deus. E Deus falou para o profeta Jonas: Jonas, vai e fale do meu amor para Nínive. O que Jonas fez? Claro, que Jonas vacilou no meio do caminho, mas depois ele se arrependeu e foi à cidade de Nínive proclamar o evangelho. Nínive, diz a palavra de Deus, tinha em torno de 150 mil pessoas. Me corrijam se eu estiver errado. 100 mil a 150 mil, gente, é gente demais. E não foi um dia que Jonas pregou o evangelho lá na cidade de Nínive. Não foi um dia não, meu filho. Foi vários dias, até chegar no ouvido de quem? Do rei. E o que aconteceu, gente? Cara, que lindo. Todos eles se humilharam. Imagine a cena das pessoas na rua, com seus joelhos dobrados no chão, e dizendo: Senhor Jesus, me perdoa. Me perdoa porque, imagina as crianças: Senhor Jesus, me perdoa porque eu tenho vivido na desobediência com os meus pais. Desse dia eu quero viver para o Senhor. Imagine aqueles assassinos, ladrões, salteadores, se arrependendo dos seus pecados, falando: Jesus, eu quero viver. Jesus, eu quero viver. Deus, me salva. E o Senhor se compadeceu daquela cidade, teve misericórdia, e toda a cidade de Nínive foi salva, meus irmãos. Arraial da Ajuda precisa de Jesus. Ah, João, mas tem tantas igrejas. Ah, João, mas tem tantos irmãos. Jesus, ele chama você para proclamar o evangelho. Deus usou um homem para salvar Nínive, e Deus, ele quer usar você para salvar essa cidade. Amém? Você crê? Amém? Deus, ele quer usar você para salvar essa cidade. Ele quer usar você para proclamar o evangelho. Agora vamos para Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha só, antes de Jesus ir aos céus, ele deixou essa palavra muito importante para os seus discípulos. É como se ele dissesse assim: vocês andaram 3 anos comigo, vocês aprenderam comigo, vocês observaram, vocês estão cheios. Agora vai, ide, faça discípulos de todas as nações. Agora me diz aí, esse ide é um convite? É um convite ou é um mandamento? O que você acha? Você acha que Deus ele só está te convidando para você falar de Jesus? Falar do amor dele? Não, isso é um mandamento de Deus. É um mandamento de Deus. Então Jesus ele está te chamando: ide. Ide. Ide, Adriana. Ide, Nicolas. Fale do meu evangelho. Ide, Cris. Ide, missionária Conceição. Fale do meu evangelho. Ide, Silmara, fale do meu evangelho. Ide, Del, fale do meu evangelho. Ide, Vanessa, fale do meu evangelho. Ide, igreja, fale do meu evangelho. Você, irmão, que está na sua casa assistindo o culto, ide, Jesus ele te chama para proclamar o evangelho. Não fica sentado aí na sua casa somente. Fale do evangelho, se levante, porque Deus ele te chama. Ele te chama para proclamar o evangelho. Pessoas estão aí fora precisando ouvir, e Jesus ele te chama. E meus irmãos, estas e outras palavras mostram que falar de Jesus, como eu já disse antes, não é um convite, mas sim uma missão que foi dada para todos que fazem parte do corpo de Cristo. É uma missão, gente. A igreja tem uma missão na terra que é o quê? Proclamar o evangelho, falar de Jesus. Falar de Jesus. Todo mundo tem uma missão. O pai tem uma missão dentro de casa, a mãe tem uma missão, o funcionário tem uma missão na empresa, o pedreiro tem uma missão na obra que é o quê? Construir. O comerciante tem uma missão de quê? De vender os seus produtos que tem lá, de ensinar os seus funcionários a vender mais. É uma missão, e nós como igreja do Senhor, temos uma missão para quê? Proclamar o evangelho.
levar o amor de Jesus. Essa missão. E se a gente não cumprir com essa missão, olhe, observe, Jesus vai cobrar isso de você. Jesus vai cobrar isso de você. Amém? Se este mandamento for rejeitado, muitas pessoas vão morrer para sempre. Como diz os ingleses, forever. Vai morrer para sempre. Imagine um homem no inferno perecendo. Imagine um homem no inferno, lembrando de tudo o que aconteceu na terra, e não tem oportunidade de se arrepender, porque você não falou de Jesus. Preste atenção. Mas se elas ouvirem, terão oportunidade de se arrepender e viver uma nova vida para Cristo. É só observar o que aconteceu com Nínive. O que aconteceu com Nínive? Uma cidade que estava para ser condenada por causa do pecado. Porém, quando chegou Jonas e proclamou a palavra de Deus para todos os moradores de Nínive, todos foram salvos. Todos foram salvos. Jesus, Ele te chama. Amém? Jesus, Ele te chama. Sei que nem todos aqueles que a gente falar vão dar resposta. Nem todo mundo, gente, vai aceitar Jesus. Isso é fato. Porque a Bíblia fala que as pessoas elas preferem mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas pode ter certeza que muitas das pessoas que você for falar do Evangelho, eles vão vir para a luz, eles vão aceitar Jesus, eles vão receber Jesus. Pois, gente, preste atenção. Pois uma semente ou outra que você plantar, vai brotar, crescer e gerar frutos para a eternidade. Amém? Deixa eu passar as motos aí. Então, gente, olha só que interessante. Você fala de Jesus aqui para uma pessoa, plantou uma semente. Fala de Jesus aqui para outra pessoa, plantou a semente. Fala de Jesus para uma pessoa, a cada 10 pessoas, imaginem isso, imaginem que a cada 10 pessoas que você falou, 3, 4 se converteu. Você está plantando a semente. Nem todas vão germinar e dar frutos, mas aquela semente, vai ter semente que vai germinar e vai dar frutos para a eternidade. Mas você precisa falar do Evangelho, amém? Permita ser usado por Deus. Ele quer te usar como instrumento de salvação para muitas vidas. Permita ser usado por Deus, meu irmão. É só você se permitir. É só você se permitir. E para encerrar, pecado de covardia. Para refletir se você tem pecado. Feche seus olhos, feche seus olhos. Peça perdão a Deus se você tem pecado contra Ele através da covardia. Se você não tem falado do Evangelho, se você não tem falado de Jesus, peça perdão a Deus, fala: Senhor, me perdoe, o Senhor me deu essa missão para falar do seu Evangelho, me perdoe, pois eu não tenho falado. Ore a Deus pedindo mais ousadia e intrepidez, ore a Deus pedindo para que você fale do Evangelho sem medo. Ore a Deus para que quando você for falar do Evangelho, as pessoas venham confessar o nome de Deus, venham se arrepender dos seus pecados. Deus, Ele quer te usar. Você não está aqui por acaso. Essa palavra, ela não foi somente para mim, mas também para você. Ore a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por tua palavra que é viva e eficaz. Eu quero te louvar e quero te agradecer porque tu és bom, maravilhoso. Me ensina, Deus, a viver os seus caminhos. Me ensina a cada dia a falar do seu Evangelho. Ensina, Pai querido, a sua igreja a cada dia a falar do seu Evangelho. E que assim, Pai, o teu reino venha crescer. O teu reino venha expandir. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs que estão cultuando ao Senhor em suas casas. Hoje à noite tem um culto especial para você, às 6h30. Você que não pôde vir pela manhã. Venha com o seu coração aberto, aproveite o dia para você se edificar em louvores, em busca ao Senhor, para que quando